Bem, voltando aqui à resolução da prova do SSA 3 2019, prova de Química, tá ok? Questão 12. Questão 12, ela fala o seguinte: um designer de joias solicitou a um de seus fornecedores que depositasse eletroquimicamente uma camada de 1,97 gramas de ouro sobre uma peça por ele produzida. Então veja só, ele já fala a questão aqui da eletroquímica, né? A eletroquímica vai tratar de reações tipo redox. Aí no caso, uma camada de ouro, né? Ele quer que você deposite ouro, tá ok? 1,97 de ouro sobre uma peça que ele vai produzir. Segundo o fornecedor, o processo demoraria 10 minutos, usando uma corrente de 5 A e uma solução de cloreto de ouro. Tá ok? O designer acompanhou o processo, verificou que a corrente elétrica e o tempo empregado foram indicados pelo fornecedor. No entanto, ao chegar ao ateliê, percebeu que o incremento de massa na peça foi de apenas 0,27, tendo reclamado ao fornecedor, que reconheceu o erro e afirmou que tinha sido utilizada uma solução contendo íon cromo na eletrodeposição. Aí ele dá aqui massa molar do cromo e a quantidade de Faraday. Para quem está estudando, né, a gente já vai ver aqui que isso aqui é uma aplicação da lei de Faraday, lei da eletrólise. Aí a eletrólise, né, ela trata de reações de oxirredução, né, onde o que é que vai variar? O número de oxidação do elemento, né, em consideração, ou até do átomo. Se for em química orgânica, você teria o NOx, né, também, que nós pensamos que a química de oxirredução se reduz a metais e a íons, mas você também pode ter reações de oxirredução em moléculas. Mas o que é uma reação de oxirredução, né? É a troca de elétrons entre um cátion e um ânion, tá ok? E o que provoca essa troca de elétrons? Passagem de corrente elétrica. Há dois tipos de eletrólise, né? A eletrólise em solução, isto é, a que ocorre em uma solução iônica, e a eletrólise ígnea, quando um composto iônico é aquecido até ser fundido. Acho que cai mais em prova é a solução iônica, o tipo de eletrólise. O que há em comum entre os dois tipos de eletrólise é a presença de íons. Aí a lei de Faraday diz o seguinte: a massa de uma substância formada ou transformada por eletrólise é diretamente proporcional à quantidade de carga que atravessa o sistema de um eletrodo para o outro. Isso significa que se a corrente do sistema for dobrada, a massa também irá dobrar. Do contrário, se a carga elétrica do sistema for diminuída pela metade, a massa da substância também será a metade, e assim por diante. A carga elétrica é simbolizada pela letra Q e pode ser calculada pela multiplicação da intensidade da corrente aplicada pelo tempo. Então a lei de Faraday se resume isso aqui, ó. A carga vezes a corrente vezes o tempo, tá ok? Nesse caso aqui, ó, a gente tem que entender logo uma coisa. Foi um erro, né? Aí ele tinha uma joia, queria colocar ouro. Essa informação primeira aqui, ó, descarta já, nem vai adiantar. Você tem que se concentrar, ó, nesse tempo e nessa corrente. Por quê? E nessa massa aqui. Porque o fornecedor viu que ele eletrodepositou cromo. E ele quer saber qual era a espécie de cromo, né? Cloreto de cromo, ou crômio. Pode ser cromo ou crômio. Se era o cromo 2, cromo 3, 4, 5 ou 6. Isso aqui são os números de oxidação, hein? 4, 5, 6. Então veja, ele diz que tem uma solução lá de cloreto de cromo, mas ele não sabe que tipo de cloreto de cromo era. Se era o 2, 3, e essa é a pergunta. Para a gente fazer isso, né, a gente tem que saber o seguinte, ó. Eu tenho um íon aqui qualquer,
X, né? Ele vai ser no caso, ele vai sofrer um processo redox, né? Ele vai receber elétrons, então ele vai ser reduzido. Então aqui eu vou ter elétrons, vou ter X elétrons, tá ok? E vai dar origem ao cromo metálico, cromo sólido. Eu quero saber que espécie é essa, mas essa espécie aqui, ela está correlacionada, né, com essa quantidade de elétrons. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó, por exemplo, outro metal. Se eu tenho sódio mais, deixa eu ver outro metal que é mais fácil de entender ainda. Vou pegar o cálcio. Vou pegar aqui a caneta. Pronto. Cálcio. Cálcio 2 mais aquoso. É isso. Eu quero reduzir esse cálcio a cálcio metálico. Cálcio sólido. Quantos elétrons eu tenho que fornecer para deixar o número de oxidação dele igual a 0? 2 elétrons. Tá percebendo que esse valor aqui vai ser igual a esse? Ok? Então aqui a gente vai utilizar esse mesmo pensamento. Só que a gente já pode aplicar o que aqui? Deixa eu colocar aqui em outra cor. A gente pode calcular que aplicar a lei de Faraday, né? A quantidade de corrente é proporcional, né, à corrente e ao tempo. Então a quantidade de corrente aqui, ó, a gente pode calcular, né? Esse aqui igual, quem é a corrente? 5 amperes. Quem é o tempo? Aí é que tá, ó, o tempo nesse caso tem que ser em segundos, hein? Ali ele deu em minutos. Mais 10 minutos, né, igual a 600 segundos. Por quê? Eu peguei a 60 vezes 10. Porque 1 minuto não são 60 segundos e 10 minutos são igual a quanto? 600 segundos, né? Então, vezes 600 segundos. Então, isso daí, para quem já conhece essa lei, vai dar 3.000. O que eu quero falar é a unidade. Então, ó, ampere por segundo é igual a coulomb. Ok? Aí veja só, com 3.000 coulomb eu consigo eletrodepositar 0,27 gramas de cromo. Agora que cromo é, ainda eu não sei. Aí veja, a lei de Faraday, ela diz também que a quantidade de mols, né, vai ser, veja só, tem uma constante aqui que ele dá. Deixa eu pegar essa constante aqui, 9.000. Bem, tem lá a constante de Faraday, 9.600 e 500. Aqui é coulomb por mol. Significa o que esse valor aqui? Significa que a cada 1 mol de qualquer espécie eu preciso, né, de 9.500 coulomb. Tá ok? Aí veja só, se eu precisar de 2 mols, eu vou precisar de quanto? Dobro, né? 3 mols. Então dá para montar uma equaçãozinha assim, ó. Voltando ao exemplo do cálcio aqui, eu precisei de quantos mols de elétron aqui? 2 mols de elétron. E aqui, eu precisei de quantos mols de elétron para eletrodepositar cromo aquoso em cromo sólido? X mols, né? Então, X mols vezes 9.500 coulomb. Tem gente que não está entendendo por quê. Deixa eu voltar aqui. Nota aqui, ó, 1 mol eu consigo, para cada 1 mol de elétrons, principalmente elétrons, eu preciso de 9.500 coulomb. Para 2 mols de elétron eu preciso de quanto? Seria o que? 2 vezes 9.500. Tá ok? Só que aqui, ó,
a gente vai perceber uma coisa, ó. Se fosse 3 mols, eu precisaria de quanto? Seria 3 vezes 9.500, que não é uma regrinha de 3, meio pelos extremos. Então, ó, se eu precisar de x mol, vamos dizer z mol, outra letra, z mol, eu vou precisar de quanto em carga? Então seria 1 mol, eu preciso de 96.500 coulomb. Então tá percebendo que esse Z vai multiplicar esse valor aqui? Então meio pelos extremos, né? Daria x igual a Z vezes 9.500. Então, ó, gente, o macete é esse. Eu precisei aqui de x mols de elétron. Então, ó, x mols de elétron é proporcional a 9.500, 9.000, eu só quero dizer 9.500, mas é 96.500 coulombs, tá ok? Então, assim, no caso aqui, deixa eu apagar aqui uma coisa, esse x aqui a gente vai substituir por quem? Por esse valor aqui, ó, 52 gramas, porque 1 mol de cromo, né, é quantos gramas? 52 gramas. Então aqui, ó, vai ser 52 gramas. É uma regrinha de 3, viu, gente? Na verdade, porque essa lei de Coulomb, ela trabalha muito com essa questão da constante de Faraday, tá bem? Então, ó, x mol de elétrons, se eu multiplicar esse valor, dá 96.500 coulomb, que é proporcional a 52 gramas de cromo. 3.000 coulombs é proporcional a 0,27 gramas. Então a gente dá para fazer uma regra de 3 e encontrar aqui o valor. Então vamos lá fazer essa. O ruim dessa questão é essa equação só. Vamos lá, né? Fazer. Deixa eu pegar aqui essas contas, né? Essa eletrodeposição é assim, a UPE geralmente explora, hein? Questões de eletroquímica nessa terceira fase. Antigamente a gente via a eletroquímica na segunda fase, né? Mas com essas mudanças no ensino médio e mudanças na organização escolar, principalmente no currículo aqui do estado, estamos vendo eletroquímica no terceiro, né? No terceiro ano e terceira fase. Então veja, você vai multiplicar meio pelos extremos aqui, ó. Então vai ficar 3.000 vezes 52 igual a x 96.500 vezes 0,27. Aí veja, esse valor aqui não está multiplicando e esse também, aí passa a dividir isso aqui tudinho. Aí vai 3.000 vezes 52 dividido por 96.500 vezes 0,27 igual a x. Pronto, agora é resolver isso aqui. Aí você pode já cortar esse com esse zero daqui e esse zero com esse zero daqui. Aí vai ficar 30 vezes 52, né? Quanto é que dá 30 vezes 52? Veja, isso aqui dá zero. É bom você fazer essas contas, hein? Tem muito professor aí que dá aula, mas não mostra essas contas. Às vezes o aluno se embanana todo. Então 0, 0. E aqui, ó, anda uma casa, 6, né? E aqui dá 15. Então dá 0, 6, 5, 1, 1560. 1560. Aí
965 vezes 0,27. Aí também vai ter que fazer. É na raça. Essas questões assim na hora da prova é na raça mesmo. Vai ter que ir. Porque não adianta você saber armar tudo e na hora não saber fazer essas continhas. Deixa eu apagar aqui. Tem um espaço legal. Vamos lá. Então, ó, 965 vezes 0,27. Então, ó, 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 6, 42, com 3, dá 45. Aí vai 4. 9 vezes 7, ó, às vezes dá um branco, né? Mas, veja, 9 vezes 7 é 61, né? 63. 61 não, porque 9 vezes 10 dá 70. Menos 3 dá 63. Então aqui, pá, que é isso? Então vai dar 63. 9 vezes 7 é 63. Com 4 dá 67. Tá bem? Aí deixa eu ver aqui. Mais conta. Vamos lá, prosseguir. E para aqui mais 2 vezes 5 dá 10. Aí vai 1. Aí 2 vezes 6 dá 12. Com 1 dá 11. Aí vai 1. 2 vezes 9 dá 18. Com 1, 19. Também. Aí andou a casa a mais, né? Agora é tudo por 0, então vai dar 3 zeros. 1, 2, 3. Pronto. Aí aqui, ó, dá 5, 5, 8, 9 com 6 com 9. Dá 17, não é isso? 17 não, dá 15, minha gente. Tá vendo? Ou você treina, ou você vai errar na hora da prova. Você fica nervoso. 9 com 6 dá 15. Ok. Dá 15 aqui. Aí vai 1. E aqui, ó, 1 com 1 dá 2. Aí quantas casas tem aqui? 2. Então vai ficar, ó, 1, 2. Então aqui vai ficar 258,55. Aí agora tem que fazer essa conta aí. A UPE às vezes coloca. São questões assim, gente. Eu reconheço que muita gente. Muitas pessoas não vão fazer, né? Então o avaliador aí, e realmente ele quis ver quem é que vai até o final. Principalmente para esses cursos muito concorridos, isso faz uma diferença enorme, né? Então 1.560 dividido por 2.000,55. Aí veja, bora lá, né? Tem um macete aí pra gente fazer essa questão. Vai dar um trabalhozinho, mas tem um macete. A gente vai calcular só o primeiro algarismo. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu apagar. Vamos lá, né? Veja. É 1.560 dividido por 258, né? Bora colocar 258 também, porque você só precisa do primeiro algarismo, tá bem? Então 1.560 dividido por 258.
Isso se chama macete de prova, viu, gente? Não precisa ser o valor exato, não. Então aqui a gente pode ver que 258. Quem é que seria? Tabuada de 6, né? O valor mais próximo seria 6. 258 vezes 6 dá 1548. Ó, eu disse o que a vocês? Calcular logo o primeiro algarismo. Aqui é 6, só que a gente vai botar aproximadamente 6. Então o valor de x é aproximadamente igual a 6. Então aqui, ó, essa quantidade de mols, esse x aqui é igual a 6 e esse x aqui é igual a 6. Então quer dizer que a espécie que foi reduzida aí por eletrodeposição é o cromo 6. Duas coisas essa questão. Primeiro, entender a lei de Faraday. Você tem que entender essa relação. Deixa eu mostrar aqui entre Coulomb e mol. Você tem que saber que 1 mol de elétrons ele produz uma carga, né, de 96.500 Coulomb. 2 mols de elétron, o dobro, ok? Para você entender essa equação aqui que eu montei, tá bem? Porque simplesmente, ó, de outra maneira aqui, eu peguei o x-mol vezes 96.500 daria o que? Em coulombs, né? Aqui. Então aqui é coulomb e abaixo de coulomb. Tá bem? Esse x vezes 96.500 coulomb é proporcional a 52 gramas de cromo. E 3.000 coulomb é proporcional a 0,27 gramas. Então, meio pelos extremos, você sabe que a espécie reduzida foi o cromo 6. Então, conselho, volta esse vídeo, acompanha, vai anotando, né, e tenta entender. Muito obrigado e até a próxima.